Olá! Se você não me conhece, o meu nome é Samara, eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim trazer para vocês alguns costumes dos irlandeses que chocam os brasileiros. E eu vou começar pelo Ano Novo na Irlanda. O Ano Novo aqui na Irlanda é um pouquinho diferente do Ano Novo no Brasil. Eu diria que bastante diferente. Isso porque é inverno, a gente não pula ondas, não tem as 7 ondinhas, não tem nenhuma comida assim que você não pode comer, porque pelo menos na minha família eu não posso comer frango, nem porco, nem nenhuma coisa do tipo no Ano Novo. Aliás, isso é no Brasil inteiro ou só na minha casa que é assim? Comenta aqui pra mim, porque eu tô muito curiosa agora pra saber se isso é um costume do Brasil ou só da minha família. Mas lá em casa a gente não come carne de porco no Ano Novo, porque minha mãe fala que o porco fuça a lama e a gente vai ficar o ano todo fuçando a lama. Então a gente não come carne de porco. O que mais choca os brasileiros quando vêm aqui pra Irlanda passar o Ano Novo é que não tem nenhuma superstição relacionada a cores. Ou seja, ninguém passa o Ano Novo aqui de branco. E inclusive a maioria das pessoas aqui passa o Ano Novo de preto. Eu esse ano passei o Ano Novo trabalhando aqui na Irlanda e na festa que eu tava trabalhando, os balões, a decoração da festa era toda preta. Na verdade, eles não têm assim muita ligação com o Ano Novo, eles não ligam tanto pra isso quanto eles ligam pro Natal e pro Halloween. Então o Ano Novo é meio deixado de lado, assim, é só uma comemoraçãozinha. O Halloween aqui é totalmente diferente. Pra quem não sabe, o Halloween é de origem irlandesa, então não é dos Estados Unidos, como muita gente pensa. No Halloween aqui, as casas ficam todas enfeitadas. Eu acho que eles enfeitam mais as casas até do que durante o Natal. Apesar de muitos desses costumes de Halloween já terem se perdido com o tempo, algumas coisas ainda existem, como por exemplo, as crianças vão pegar doce. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos também, mas isso é um costume de origem irlandesa. No passado, as crianças costumavam ir de casa em casa falando rimas ou fazendo orações para as almas dos mortos. E em troca, elas recebiam um bolo que tinha assim alguns objetos dentro. E aqui na Irlanda esse bolo ainda existe. Eles ainda fazem esse bolo na época do Halloween. O famoso bolo de Halloween da Irlanda é o Barnbreck. E ele é um bolo assim que parece um panetone, sabe? É um bolo cheio de frutas vermelhas e no meio daquelas frutas você pode encontrar coisas um pouco inusitadas. E dependendo do que você encontrar, isso pode ser bom ou ruim para o seu futuro. Por exemplo, se você encontrar uma ervilha nesse bolo, isso quer dizer que você não vai casar no ano que vem. Se você encontrar um pedaço de pano, isso quer dizer que você vai ficar pobre. Se você encontrar um anel, aí sim, você vai casar no ano que vem, tá bom? Mas se você encontrar um pedaço de madeira, como se fosse um palito de fósforo, alguma coisa do tipo, infelizmente esse casamento vai acontecer, mas vai ser um casamento infeliz. E o que todo mundo espera encontrar nesse bolo é uma moeda, porque se você encontrar uma moeda, você vai ficar rico. Aqui na Irlanda, eles costumam ter muitas tradições com comida. Uma das coisas que eles têm aqui também é o soda bread, que é um tipo de pão super comum que você encontra em todos os lugares, mas que na massa ele leva bicarbonato de sódio. E isso deixa a textura dele um pouco diferente. Mas o mais tradicional relacionado à cultura irlandesa nesse pão é que eles fazem uma cruz no topo dele. E se você for perguntar aos irlandeses por que é que tem essa cruz, provavelmente ele vai te dizer que é para deixar o mal fora daquele pão. Mas uma irlandesa uma vez me disse, quando eu perguntei isso pra ela, que quando você faz a cruz no soda bread, você na verdade convida as fadas para comer uma fatia do seu pão. Aí eu fiquei assim, só imaginando. Ela falou que você deixa o soda bread com a cruz lá na cozinha e aí, eventualmente, pode ser que uma fada venha comer uma fatia do seu pão. E aí você fez esse convite para elas. Adorei essa tradição, quero que todos os meus soda breads tenham agora uma cruz no topo. Mas falando um pouquinho mais de coisas um pouco assustadoras, pelo menos para mim, são um pouco assustadoras, eu queria também falar da relação com a morte que os irlandeses têm. Os velórios aqui na Irlanda me chamam bastante atenção. Isso porque, na verdade, a gente leva isso de um jeito um pouco diferente do que eles levam. Aqui, os cemitérios são pontos turísticos, você encontra até pessoas importantes, personalidades importantes para a cidade enterradas nos parques às vezes, e às vezes você tá ali de boa no parque sentado comendo seu sanduíche, você olha pro lado e encontra uma lápide, isso é super comum por aqui. E uma coisa que eles fazem muito quando tem um velório é que eles alugam um hotel ou eles vão, sei lá para onde, reúnem todo mundo assim de família e amigos da pessoa que morreu.
e depois eles vão pro bar beber e discutir sobre a vida daquela pessoa. Então eu percebo que o velório aqui tem um simbolismo de celebrar a vida daquela pessoa que se foi. Muito mais do que lamentar a perda da pessoa. Isso é muito diferente, assim, quando a gente tenta ver por esse ponto de vista, mas, assim, pra mim, pelo menos, ainda é um pouco difícil. Falando em bebida, tudo pra um irlandês é motivo pra beber, pra ir pra um pub. Não existe nada mais tradicional do que um pub irlandês. Isso porque, né, é frio, não tem muito o que fazer e o pub é aquele lugar que você vai lá, se reúne com todo mundo, é quentinho, consegue encontrar outras pessoas, conversar e fazer o que você quiser. E assim, aqui na Europa, eu percebo que as pessoas de todas as nacionalidades aqui geralmente bebem muito. Eu achava assim que os meus amigos no Brasil bebiam muito, mas depois que eu vim pra cá, eu me surpreendi, falando sério. Só que os irlandeses, eles não são tipo um francês, sabe? Que bebe o vinho, degustando, conversando. O irlandês, ele bebe pra cair. Mas tipo, é pra cair mesmo. Enquanto ele não tá lá rolando no chão, ele não para de beber. E assim, é um shot atrás do outro, tá? E uma coisa que acontece aqui, que é muito comum, é que eles geralmente têm a rodada de bebida. Isso quer dizer o quê? Quando você vai para um pub irlandês, você não vai comprar uma bebida. Você vai comprar a bebida para o grupo inteiro. E aí, cada um tem a sua vez de comprar a bebida. Então, assim, isso quer dizer que se você for com um grupo de 10 pessoas, você vai ser obrigado a beber 10 canecos de cerveja, que tem praticamente 500 ml. E aqui também não tem o que a gente costuma no Brasil ter, que é aquela garrafa grande que coloca ali no copo para todo mundo. Normalmente é um caneco de meio litro que você tem que beber, e é assim. E, inclusive, por aqui, se você recusar a bebida, disser lá assim, não, que isso, tô de boas, isso pode ser falta de educação, dependendo do grupo. Então, se você não quer beber, não vai pro pub, porque ou você vai sair como mal educado, ou você vai ter que beber o que você não quer. Isso pra mim é muito louco, porque eu adoro ir pros pubs que tem música ao vivo e pras coisas, mas às vezes eu não quero beber, sabe? Então eu já deixo claro pros meus amigos. Mas você tá pensando que é só bebida alcoólica que os irlandeses bebem? O chá também. Se você não sabe, a Irlanda é o segundo maior consumidor de chá do mundo. Tá pensando que é a Inglaterra? A Irlanda só perde no consumo de chá para a Turquia. A Inglaterra e todo o Reino Unido ficam, na verdade, em terceiro lugar no ranking mundial de consumo de chá. Para você ter uma ideia, em 2019, a Irlanda consumiu mais ou menos 2 quilos de chá por pessoa no ano. Cara, você imagina tomar 2 quilos de chá? Fala sério. Escreve aqui pra mim no comentário qual dessas tradições você achou a mais esquisita e qual é a tradição mais estranha do lugar que você mora, porque eu tô doida pra saber. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!